Foi por ele, por causa da condição que ele está, de pecador, precisando se arrepender e se converter. Esse é o Evangelho. Ah, pastor, o Evangelho, né? Aquilo bonitinho que a gente fala para as pessoas, vamos lá assistir aquele show gospel para a gente se divertir um pouco, né? Amados, Evangelho confronta. O Evangelho confronta a gente. O Evangelho mostra que o ser humano, a natureza dele é caída. O Evangelho confronta. Ah, por que eu estou mergulhado numa vida de pecado? Pois é, porque essa é a natureza caída, por causa de Adão. É a natureza caída do homem. Foi por isso que Deus mandou Jesus Cristo. Jesus é chamado pela Bíblia de o segundo Adão, porque o primeiro fez a humanidade cair, mas o segundo, aleluia, o segundo Adão, o primeiro desobedeceu a palavra de Deus, mas o segundo foi obediente até a morte. O segundo Adão obedeceu, cumpriu a lei, foi obediente até a morte, foi afrontado, cuspido, maltratado, xingado, tudo ele sofreu ali, e ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele tinha que se oferecer como um cordeiro em sacrifício, mas glória a Deus, ele ressuscitou, e depois recebeu um corpo glorificado, para ir para junto do Pai. Hoje ele está à destra do Pai, e a Bíblia diz que ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Por isso eu incentivo o crente, firme com o teu chamado. Ah, pastor, mas eu tenho minhas falhas. Que bom que você reconhece que tem falhas. Que bom. Uma vez eu ouvi um pregador falando: ah, pastor, eu quero tanto servir a Deus, tanto estar direitinho na igreja, mas eu cometo tanto erro, eu erro tanto, poxa, eu não tenho condição de estar na igreja. Ele falou: pois é, meu irmão, está aí a evidência de que você é um crente. Ah, é, pastor, por quê? Porque você está incomodado com o seu erro. Você está incomodado. Pastor, eu estou errando. Paulo reconheceu isso. O apóstolo Paulo falou: miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu nem quero fazer, acabo fazendo. Aí ele falou: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Deus é fiel. Então esse Deus sustenta cada um de nós, irmãos. Esse Deus aqui sobrevestido de glória e majestade é o Deus que nós servimos e o glorificamos por meio de Jesus Cristo, e na direção do Espírito Santo que nos impele a louvar o nome de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai. Agora eu vou falar aqui um pouco do apóstolo Paulo, como ele glorificou a Deus com o seu chamado. Eu falei que, com base no exemplo aqui do salmista, cada crente deve obedecer seu chamado, servindo a Deus de maneira a glorificá-lo, fazendo a sua obra. Então eu botei uma observação aqui: não basta somente atender o chamado, tem que honrar a Deus com o seu chamado. Não basta apenas: eu ouvi o Evangelho, eu vou para a igreja religiosamente. Não, você tem que honrar a Deus através do seu chamado. Você foi chamado para cantar, louvar, se dedique. Você foi chamado para tocar instrumentos, se dedique, se aprimore. E não precisa ter falsa humildade não, irmãos. Se você tem uma voz ungida por Deus para louvar, e alguém elogiar você: nossa, como você tem uma voz bonita, não precisa aquela falsa humildade dizer: que nada, quem sou eu, não canto nada. Isso não é verdade. Não é para ter falsa humildade. Mas você tem que glorificar a Deus. Você louva bem, você canta bem, você tem uma voz ungida,
Você está louvando a Deus e as pessoas dizem: nossa, que louvor abençoado, que voz que você entoou aquele louvor. Aí você diz: eu dou graças a Deus, porque foi Deus que me capacitou. Aí você glorifica a Deus, toca instrumento, venha depois receber o cumprimento aqui dos irmãos. Nossa, né? Como você tocou bem aí o instrumento, né? Você é um grande instrumentista. Que é isso? Eu não sou nada. Eu não toco nada. Quem sou eu? Irmãos, isso é falsa humildade. Você tem que dizer: olha, eu dou graças a Deus que me capacitou para tocar bem o instrumento. É dessa forma que a gente honra a Deus. As pessoas vêm dizer: pastor, como o senhor pregou bem? Eu digo: glórias a Deus, porque foi ele que me capacitou. Já pensou: pastor, como o senhor pregou bem? Aquela mensagem ali foi tremenda. Aí eu digo: que nada, quem sou eu? Não sou nada. Falsa humildade. Deus não quer isso. Deus quer que você assuma quem você é. Aleluia! Deus me levantou para ser um testemunho vivo do poder dele. Então seja. Deus me levantou para tocar instrumento, para cantar, para louvar, para pregar, para ministrar. Faça. Faça o seu melhor. Como é que diz aquele hino? Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Só me peça para cantar, tá? Só dei uma palhinha da letra. E a pessoa vai no embalo, daqui a pouco a igreja está, o pastor vai empolgando, né? Mas dê o seu melhor. Faça o seu melhor com o seu chamado. Amém? Então vamos lá ver os exemplos do apóstolo Paulo. Agora é a conclusão da mensagem, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Houve um tempo que quando a gente falava, agora é a conclusão da mensagem, a igreja falava: pastor está apelando, pastor. Vamos lá, Romanos 15. Glória a Deus. Eu ia ler só o versículo 20, mas eu vou ler a partir do 18. Amém? Romanos 15, do 18 até o 21. Falar aqui como o apóstolo Paulo glorificou a Deus com o seu chamado. Não fuja do tema, não. Estamos falando do chamado. Glorificar a Deus, como o salmista no Salmo 104 falou lá. Então Romanos 15, 18 ao 21 diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Olha como Paulo fala, né? Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças, até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Agora olha o versículo 20. Esforçando-me. Diga: esforçando-me. Isso é o que o apóstolo Paulo fazia. Eu tenho pregado esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Então é por meio da pregação que a gente faz com que as pessoas conheçam a Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: Cristo fez por meu intermédio essa obra aqui, que ele se esforçava para pregar a palavra de Deus. Então ele reconhece aqui que ele era um canal, um instrumento que Cristo usava, mas ele coloca a atitude dele: esforçando-me.
estou me dedicando, estou buscando fazer, estou me empenhando. Cada um de nós tem que ter esse empenho na obra do Senhor. Amém? Então ele procurava glorificar a Deus com o chamado dele. A outra passagem do apóstolo Paulo é 1 Coríntios 9, versículo 23. Vamos ver aqui mais uma passagem onde o apóstolo Paulo fala que ele estava servindo ao Senhor, buscando glorificá-lo. 1 Coríntios 9, 23, amém? Diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. Olha aqui o Paulo dizendo: tudo faço. Diga, tudo faço. Tudo faço. É o que o apóstolo fala: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Aí ele diz aqui no 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha o versículo 25: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim eu corro também, não sem meta, e assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então ele tomava um cuidado com a própria vida dele. Eu não quero ficar pregando e ser desqualificado. Aí ele se compara a um atleta. Ele fala: o atleta de tudo se abstém, se domina. O que é que ele quis dizer com isso? Que um atleta, para competir, ele tem regras para seguir. O atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa ou um prêmio. Então ele se dedica o quê? A um treinamento. O atleta treina, faz exercícios. Se ele vai correr, ele tem que exercitar a corrida, ver lá o tempo, o tipo de alimentação que ele precisa. Como ele em tudo se domina, em tudo ele se prepara para competir da melhor maneira. Então ele diz aqui, tudo eu faço por causa do Evangelho. Paulo, quando ele completa lá dizendo: eu esmurro o meu próprio corpo, ele chega a comparar como um lutador. Eu não luto como um lutador desferindo golpes no ar. Você já viu um boxeador quando treina? Né? Ele treina às vezes no ringue com um sparring, mas ele treina desferindo golpes. Você já viu essas transmissões de lutas, né, de MMA, né? Se às vezes tem a oportunidade de assistir, você vê que quando o lutador é anunciado para entrar, ele entra, ele já vem lá, né, fazendo o gesto com os braços, né, ele já vem se aquecendo ali, né. Então Paulo fala: eu não luto como desferindo golpes no ar. Aí ele faz uma comparação: eu esmurro o meu próprio corpo. Ele diz: eu me preparo. É isso que ele está dizendo: pastor, eu vou ficar me batendo. Não está dizendo que está esmurrando para você ficar se socando, não. Ele está dizendo: eu me domino, eu procuro me dominar, procuro me preparar, procuro alimentar meu espírito, procuro estudar a palavra, procuro meditar nela, procuro buscar a orientação do Senhor, do Espírito. Em tudo eu me domino, me preparo, porque quando tiver uma pessoa que precisar ouvir a palavra de Deus, eu estou preparado. Amém. É assim que o crente deve ser. Então olha o exemplo dele: tudo faço por causa do Evangelho. Que maravilha. Aí você diz: pastor, mas isso é o apóstolo Paulo, esse santo homem. Eu acabei de dizer que ele mesmo, né, achava que ele só fazia coisa errada, mas ele
quando ele diz aqui, eu tudo faço por causa do Evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Então ele se compara com um atleta cristão, porque no estádio tem vários corredores. O cara lá só dá aquele tiro, né? Pá! Aí os corredores, largada. Vai, todo mundo se preparou, todo mundo se exercitou, mas ali vai correndo, mas um só vai chegar lá na frente. Os outros vão ser segundo, terceiro, quarto lugar, por aí por diante. Mas um vai ganhar o prêmio. Um vai conquistar a vitória. Então ele compara a vida cristã com a vida de um atleta. Ele tudo se prepara, o atleta se prepara. Você imagina, por exemplo, as partidas de futebol. Você imagina 45 minutos, depois tem o segundo tempo mais 45 minutos, fora os acréscimos. Você imagina se aqueles jogadores não tivessem preparo físico. É diferente de muita gente, às vezes, sem preparo físico, que vai jogar uma pelada, vai jogar uma pelada com os amigos lá da firma, tudo fora de forma, meu Deus do céu, começa a correr 10 minutos, água, por favor. Dá para me substituir aí? Rapaz, está jogando só 10 minutos, né? Mas a perna já está doendo. Por quê? Porque não é um atleta preparado. Mas Paulo diz, o atleta se prepara. Aí ele se compara com o atleta cristão. Eu me preparo para ser um pregador da palavra pronto, tendo ali todo o aprimoramento que eu preciso. Oi? Até subir uma escada. Quem não está preparado? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Então, irmãos, siga o exemplo aqui do apóstolo Paulo. Tenha preparo físico, mas o espiritual que eu estou falando. Amém? É o exemplo que ele dá aqui. O apóstolo Paulo era preparado. 1 Coríntios 15, mais uma vez aqui, apóstolo Paulo, 15, versículo 10. 15, 9 e 10. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, versículo 9 e 10. Olha só aqui, para quem eu estava falando há pouco, apóstolo Paulo era tal, né? Como é que pode, né? Não vou nem comparar, o homem era infalível, nada disso. Olha o que ele fala dele mesmo aqui, 1 Coríntios 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha como ele se achava, né? Eu não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Olha só, um homem que perseguiu a igreja, ele falou, eu não merecia nem ser chamado de apóstolo. Mas aí ele prossegue, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pare de ficar remoendo teus erros. Pare de ficar remoendo as tuas falhas. Pare de ficar remoendo que você não tem capacidade de servir a Deus, que você tem falha, isso e aquilo. Cuidado com isso, não alimenta a sua carne. Não dê vazão a ela, porque ela vai querer mostrar para você que você é um inútil na obra de Deus. Mas dê ouvido à palavra. O Deus que te capacita, o Deus que te levantou, o Deus que te chamou, é o Deus que te dá condições de fazer o melhor na obra dele. Então ele diz aqui, eu persegui a igreja de Deus, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se me tornou vã. Olha o que ele diz, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Olha bem como ele diz, a graça que Deus me deu
fez com que eu trabalhasse mais do que todos os outros apóstolos. Meu Deus. Olha que teve Jesus, teve os apóstolos ali com ele, né? Foram discípulos, depois foram nomeados apóstolos, começaram a pregar o evangelho. Paulo se converteu depois, mas ele diz: pela graça que Deus me deu, eu trabalhei mais do que todos os outros. Meu Deus. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E trabalhei muito mais do que os outros. Irmãos, você tem que se ver dessa forma. Ah, eu sou um inútil na obra de Deus. Que isso? Ah, pastor, o que você acha dessa igreja tão pequena? Tem tanto igrejão por aí, né? O senhor não fica assim: nossa, eu podia também ter um igrejão. Irmão, outro dia a gente estava conversando sobre um assunto assim. Tem igrejão por aí que os pastores não conhecem nem o nome dos seus membros. O pastor entra lá na plataforma, diante do púlpito ali, está aquela multidão, visitante, conhecido, parente, morador do bairro, crente já convertido, visitante de outra igreja, está todo mundo ali. Se perguntar: pastor, como é o nome daquele que está lá no meio? Mas eu não sei. Prazer em conhecê-lo. Porque muita gente, irmãos, fica preocupado com esse detalhe de multidão. Mas o pastor conhece as suas ovelhas, conhece o nome de cada um. O pastor que tem a postura de orar pelos seus membros, de ver a necessidade de cada um, de mobilizar a igreja nas assistências que dá. Então, irmãos, fica sabendo que essa igreja aqui, do tamanho que ela tem, ela está alegrando a Deus. Ela está glorificando esse Deus que é sobrevestido de glória e de majestade. E uma igreja onde a palavra de Deus está sendo ensinada para você se alimentar, se fortalecer, saber quem você é, saber o chamado que você tem. Pastor, eu fui chamado para quê? Cada um tem um chamado. Saiba qual é o teu chamado e faça o teu melhor com o teu chamado. Assim como o apóstolo Paulo: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas eu sou o que sou, pela graça de Deus. Você sabia que o apóstolo Paulo, quando chegava nas igrejas, tinham passado já pelas igrejas os tais falsos apóstolos, que passaram lá sorrateiramente e questionavam o apostolado de Paulo. Queriam dizer que eles eram melhores. Cadê o apóstolo Paulo? Está viajando. Ah, é? Não, mas eu fui levantado por Deus, eu tenho tantos dons espirituais, eu tenho tanto... Aí começava a se vangloriar, e a igreja começava a dar ouvido àqueles apóstolos. O apóstolo Paulo, em obra missionária, quando ele vinha saber o que estava acontecendo, ele falou: esses tais falsos apóstolos estão perturbando vocês. Você vê um homem servindo a Deus, e tinha gente lá para querer espizinhar, querer colocar dúvida no chamado dele. Mas não precisava colocar dúvida, ele mesmo sabia a condição dele. Ele mesmo sabia: eu persegui a igreja, eu não era nem merecedor de ser chamado de apóstolo, mas pela graça de Deus, nós somos aquilo que Deus nos fez nós sermos. Cada um de nós tem um chamado específico para glorificar ao Senhor. Então, amados, 1 Coríntios 6:20, para terminar. 1 Coríntios 6:20, último versículo, para terminar a mensagem. 1 Coríntios 6:20, um lembrete do apóstolo Paulo,
para todos os crentes. E eu concluo a mensagem com esse versículo. Porque fostes comprados. Quem é comprado é porque teve um preço, né, irmãos? Alguém pagou um preço. Então Paulo diz para os crentes: fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então a sua vida, no seu corpo, glorifica a Deus, porque vocês foram comprados por preço. Glorifiquem a Deus. Glorifiquem a Deus. Que Deus abençoe cada coração. Que Deus abençoe essa mensagem no seu coração como alimento para a sua vida espiritual. Diga amém a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Dê para o Senhor uma vida salva de palmas. Amém?